Iniciando mais análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Hoje vou utilizar o Bola VIP para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira matéria. Entendimento do Flamengo é que o Palmeiras está jogando pressão para o dia 23. É o famoso jogo o jogo fora de campo, onde um fala, outro retrunca, um cobra a expulsão do jogador do Remo. Sobre a Andres B, ali teve um lance parecido, o Flamengo conseguiu recuperar do Everton, que hoje está no Grêmio, no Léo Ortiz e não foi nada. Então há uma questão fora de campo que o bicho está pegando ali, já tem criticado o Flamengo, arrumou conversão com o Samuel Lino. Então é a pressão para esse confronto que vai acontecer antes da Copa do Mundo. Então ali vai ter esse time muito. O Palmeiras empatou, o Flamengo tinha uma vontade boa, tem um jogo a menos e tem um confronto direto com o Palmeiras. Então o Flamengo pode acabar essa parada com a Copa do Mundo em primeiro lugar, o que é muito bom para o Flamengo, que tem tempo para descansar e depois pega o segundo turno tendo que se manter na liderança. Então vai ser um duelo entre Flamengo e Palmeiras até as últimas rodadas, como foi ano passado. Mas eu torço, espero que o Flamengo consiga abrir uma vantagem, ter uma corredura boa, porque vai ter 3 campeonatos aí para administrar durante o ano todo para conseguir o título dos 3 campeonatos. E o quarto seria o Intercontinental, vencendo a Libertadores também pode disputar um quarto título. Vamos para mais notícia. Luiz Henrique chegando ao Flamengo tem valores definidos. Vamos lá, vamos analisar, perdão, é pela tosse. Luiz Henrique encaixaria bem. Se você ver Prato jogando, é um jogador muito parecido com o Prato, que parte para cima, faz 1 contra 1. Então se você tem Samuel Lino de um lado e hoje tem o Prato que estão indo você 1 contra 1, imagino com o Luiz Henrique e Samuel Lino. Acho que o Flamengo ia ter um melhor poder de criação. Claro que o Prata está jogando muito bem, até tem que cuidar como falar, porque o Prata evoluiu muito na mão do Leonardo Jardim. Mas hoje eu vejo o Luiz Henrique mais completo. Espero que esteja certo, espero que o Flamengo é uma grana boa, que o Flamengo vai gastar 35 milhões de euros, de 200 e poucos milhões, para trazer o Luiz Henrique. Então espero que seja a peça certa para encaixar, para que o Flamengo possa evoluir. No meio do ano tem que sim chegar um grande nome, tem que chegar sim um grande jogador, para que você consiga acelerar a venda de camisa, empolgar os torcedores para ir mais ao estádio. Isso é tudo questão também de marketing, favorecimento da marca do Flamengo. Então tem que ser algo bem conversado entre o presidente, diretor e o treinador, para que jogador o Flamengo vai trazer para o elenco. Mais notícias sobre o Flamengo. Paquetá pode não se recuperar antes da convocação de Ancelotti. Ele vem disputando, ele está machucado, vai ter 2 partidas antes dessa convocação, que vai ser contra o Vitória e contra o Atlético Paranaense. Se ele mandar bem, eu acho que o Flamengo, se eu for utilizar ele na Copa do Brasil, então no Campeonato Brasileiro, eu colocar ele ali no lugar do Arrascaeta, fazendo camisa 10, apesar que o Arrascaeta foi muito bem, marcou muito, deu velocidade ao jogo, marcou pressão, mas por causa da lesão, eu vazaria esse controle. Vamos para mais notícia. Prata assusta Equador após deixar o jogo Flamengo com 2. Atacante acabou alegando 2 musculares contra o Grêmio e chegou a ser dúvida para o duelo do Flamengo pela Copa do Brasil. Vamos lá, agora Copa do Mundo, qualquer jogador que machucar e ter uma pequena lesão, como ele teve
fatores musculares, assusta qualquer seleção, porque cada jogador é importante para a seleção aonde ele atua. Sobre Copa do Brasil, o Flamengo perder para essa final, acho que vai ser uma perda muito considerável, porque ele, Nino e Pedro, vem se entendendo muito bem com o Carrascal. São um quarteto ali que dá muita velocidade, toque de bola rápido, muito bem para ver isso. Contra o Grêmio, onde o Flamengo foi dominante praticamente o jogo todo, o Grêmio só chegava numa bola ou outra em erros do Flamengo. Então o Flamengo foi muito soberano sobre o Grêmio e, e, e isso foi graças, acho que a Prata, Samuel Lino, Carrascal e Pedro, que fizeram muito bem as movimentações ali, entre eles se aproximando para você toques curtos, dribles rápidos. Então creio que se não jogar quarta-feira pela Copa do Brasil, o Flamengo deve sentir um pouco. A qualidade dele também, defensivamente, vem atuando muito bem. Jardim assente alerta sob pressão do Vitória na arbitragem. O treinador não escondeu certo incômodo com as reclamações do time baiano antes do jogo decisivo pela quinta fase da Copa do Brasil. Como falei, a Copa do Brasil é um jogo mais catimbado. Você tem que saber tocar mais a bola, segurar mais a bola. Em relação ao fora campo, eu sabia, eu estava crente que ia ter pressão, vai ter pressão o tempo todo. O Flamengo tem que evoluir nesse quesito, para evitar essa pressão que vai ter. O Flamengo não abriu uma vantagem boa e vai ter um jogo muito complicado contra o Vitória da Bahia lá no estádio deles. Vamos para mais notícias, só posicionar aqui para ler a próxima notícia. Opa, deixa eu voltar aqui. Prata cresce com Jardim e aumenta a minutagem em 83%. O atacante apaga momentos conturbados para assumir titularidade e mostrar crescimento com Pedro Samuel Lino no Flamengo. Acho que a questão muito dele crescer o futebol do Prata é que ele começou a jogar na posição dele, aberta. Ele tem aquilo que Calvão Bueno falava, Luxemburgo falava, alegria nas pernas. Ele tibra, vai para cima, não tem medo, tem muita movimentação, ele é muito rápido. Então isso deu certo quando ele jogou mais aberto. O Felipe Luiz ia jogar como um 9 e com o Jardim ele joga como ponta. Então ele está crescendo. Tem que ter também um entrosamento entre ele, lateral, volante e centroavante, mas isso vem com o tempo. Então eu creio que está evoluindo. Aí vem a pergunta: e Luiz Henrique chegar? Eu creio que o Luiz Henrique está mais pronto, mais cavalo encorpado do que o Prato, mas não quer dizer que vai trazer resultado, porque tem um entrosamento com o clube, que há um outro peso a qual o jogador tem que indo se adaptando aos poucos. Flamengo amplia o projeto da base com 6 promessas. Meia de 16 anos do Mirassol já está no Rio de Janeiro, enquanto o Flamengo acelera o projeto com jovens promessas do Brasil e no exterior. A base, não adianta você ter uma base muito boa que você não tenha espaço para eles jogarem. Então o Leonardo Jardim tem que trabalhar também isso, esses espaços, para que o jogador possa jogar e evoluir. Um exemplo é o Everton Araújo, estava ali, a última posição como volante. O jogador do Flamengo foi machucando, ele foi assumindo aquela posição e hoje é um volante muito bom no meio campo do Flamengo. Alvo do Flamengo, Jupa atropela
dupla rubro-negra 2026. Na pré-lista, Lancelot, lateral do Bahia, soma quase 4 vezes mais participação em gols do que Alexandre e Ayrton Lucas juntos. É muito sistema de jogo, né? O Flamengo tem jogadores ali que faz a diferença, que é o Samuel Lino, Arrascaeta, Prata, Preto, Pedro. Ainda tem no segundo tempo para entrar Bruno Henrique, Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha. Então, ali na frente, os laterais não precisam avançar todo para ajudar a equipe a construir a jogada. O que os laterais estão fazendo é fechando os espaços e só subindo na boa, como foi no gol do Carrascal nesse jogo contra o Grêmio. O Léo Ortiz deu a cavadinha, o Léo Ortiz entrou em velocidade, deu um tapa para trás, nem olhou, só deu um tapa ali onde mais ou menos ele sabia que estava o jogador do Flamengo. Carrascal só veio chapando pro gol. Vamos para uma notícia. Emerson Royal muda cenário após atuação contra o Grêmio. Titular em jogos da Libertadores, Emerson Royal foi peça fundamental na vitória do Flamengo contra o Grêmio pelo Brasileirão. É isso aí, acho que já falei do Léo Pereira, que está na pré-lista também desconvocado da seleção brasileira. Que Léo Pereira, quando chegou no Flamengo, é Léo Perepa, que não jogava bem. E com o tempo ele foi se adaptando, foi adaptando no clube e ali tornou-se zagueiro que agora vai para a Copa do Mundo. Mais notícias do Flamengo. O Flamengo não prioriza a contratação de Dybala. Meia argentino deve deixar a Roma e ficar livre no mercado na próxima janela de transferência. É aquilo, o Flamengo não vai oferecer milhões para trazer o jogador só vem para o Flamengo se ele aceitar as condições do Flamengo de salário, de moradia, essas coisas assim, atrair ele para que ele possa vir para o Flamengo. É um jogador bom, que substituía muito bem o Arrascaeta, mas porém é isso aí, esqueci de raciocínio um pouquinho, mas é um jogador fundamental para o Flamengo, pode ser um jogador fundamental para o Flamengo ali para fazer o meio campo ali quando não tiver Arrascaeta. Perdão aí que perdi um pouquinho o raciocínio. Moniz pode render quase 88 milhões ao Flamengo. O atacante está na mira do Tottenham e, de acordo com o Guilherme Pinheiros, o rubro-negro tem 25% do seu passe econômico. É isso aí, parece que o Tottenham vai vencer 50 milhões de libras pelo Moniz. É um jogador que eu gostaria, assim como o João Gomes, de vir para o Flamengo e fechar, completar sua carreira no Flamengo. Se tiver a sua experiência na Europa muito bem aproveitada, por isso os valores deles estão lá em cima, e eu sonho que possam retornar ao Flamengo para encerrar a carreira do Flamengo já mais amadurecida de como saiu na base. Então essa transição da base o titular, eu hoje trabalharia assim, se eu fosse presidente do Flamengo, lançava o garoto, vendia o garoto, teve sucesso lá, passou uns 5 anos lá na Europa, assumiu, tá jogando bem, retorna no Flamengo, o Flamengo gasta rios de dinheiro, mas traz ele de volta e fecha. Já pensou um time do Flamengo hoje, com jogadores do Flamengo formar na base, colocar aí o Rossi, que vai funcionar no gol do Flamengo, aí você põe na lateral do Wesley, de um dia o Flamengo retornar com ele, aí você põe aí a zaga com Léo Ortiz, Léo Pereira, tem o Natan, tem outros jogadores que foram vendidos, mas acho que a princípio o Flamengo precisa contratar Natan, tem um outro, Otávio também, que está lá no time francês. Tem outros zagueiros também, que agora me fugiu o nome, que você é até convocado para a seleção brasileira. Na lateral esquerda,
O Flamengo não vem criando grandes nomes. Tem o Finizão, que está na Alemanha, tem o João Gomes. Se a pessoa João Gomes bugar hoje, ou João Gomes e Jorginho, pô, isso aí é muito bom. Muniz e Pedro ali disputando. Acho que seria muito interessante. Vou estar desacelerado, não vou entrar muito nesse detalhe, que já está grande. Pedro ainda na disputa por vaga na Copa do Mundo com o Ancelotti. O atacante do Flamengo entrou na pauta da Comissão Técnica de Seleção Brasileira e disputa espaço na lista final para o Mundial. Eu acho que o Pedro encaixa muito bem. Acho que colocar Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Pedro, Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro. Eu acho que o meio campo ali com dois pontos que fazem tabela com Pedro, acho que o Flamengo, a seleção brasileira pode ter um toque de bola mais refinado. Hoje o camisa 10 da seleção brasileira não existe um camisa 10 titular, pode ser o Paquetá, pode ter isso, esse toque de bola refinado ali no meio campo. Então fica jogar aí mais ou menos parecido com o Flamengo, um 4-2-3-1. E tendo o Pedro como pivô, ele sabe muito bem em espaço curto fazer o time. Vamos para a última notícia. Fábricas e Fábio Alonso são concorrentes de Felipe Luiz no Chelsea. Livre no mercado, desde que saiu do rubro-negro, o brasileiro segue em busca de um novo clube, tendo possibilidade nos Blues. São dois grandes nomes, Xavi Alonso e Fábricas. Felipe Luiz já jogou ali no Chelsea, acho que o Fábricas jogou no Chelsea, no Arsenal, Fábio Alonso acho que jogou no Chelsea também. Assim, eu concorrendo, acho que seria melhor para o Felipe Luiz, mas já está parado há bom tempo. Se não conseguir no meio do ano fechar com o clube europeu, vai ter que retornar ao Brasil para fechar com outro clube brasileiro, porque o treinador não pode ficar muito tempo parado, tem que achar um time e tocar sua carreira. Esse descanso é bom para ele, deve estar estudando, deve estar pesquisando, deve aumentando sua rede de contato, olhando jogadores. Isso aí é tudo excelente para um treinador. Mas acho que no meio do ano ele vai ter que correr para fechar com o clube, seja ele internacional ou nacional. Essa é a análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais um pouco sobre o Flamengo. Hoje eu usei o Bola VIP. Entra lá, tem um trabalho jornalístico, cria sua opinião, faça sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.